2019, ganhou a eleição e com a sua chegada a cidade se transformou. A cidade de Cascavel hoje tem a identidade da gestão de transparência e de respeito. Tiago, ele amplamente é reconhecido pelas grandes obras e transformações realizadas no município, na sua gestão. A sua gestão ficou marcada por ações que vêm impactando ainda diretamente a vida das pessoas com avanços importantes. Uma das principais marcas do Tiago prevaleceu na educação. Com investimentos em infraestrutura, a gente sabe, que as estradas não tinham acesso. O Tiago, inclusive, fiscalizava as obras, que tudo isso começaram a impactar na vida das pessoas com avanços importantes, muitos investimentos, a abertura da UPA, inclusive, ampliando o acesso da população aos serviços de urgência e emergência. Quem não lembra aí aos arredores de Cascavel no período da Covid-19, como a UPA foi importante para a população. Além disso, o ex-prefeito Tiago também resgatou a valorização da cultura local, fortalecendo, claro, os eventos, tradição como Carnaval, São João. A gente viu uma mudança em todos os aspectos aqui na cidade de Cascavel. Tudo isso para quê? Transformar a vida das pessoas. Essa era a marca da gestão de Tiago Ribeiro. Bom dia, Tiago, bem-vindo ao Sistema Vale de Comunicação. A gente fala agora em duas frequências, 103.3 e 90.5. Bom dia. Bom dia, Evanildo. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Vale FM, da Costa Leste FM. Dizer que é uma satisfação estar de volta a Costa Leste, uma emissora que foi muito importante, que já foi minha casa por algum período importante. A casa minha, do Salomão, do saudoso Raí Soares, enfim. E bom dia, sobretudo, a todos os ouvintes do programa Vale News. Tiago, a gente vai iniciar aqui e eu queria que você fizesse aí uma pequena retrospectiva. Hoje você tem um cargo de confiança no governo do estado, sempre aliado a grandes nomes da política, não só do estado, nacional, com acesso livre no governo federal. Um dos seus principais parceiros é, vamos dizer assim, o atual ministro Camilo Santana. E se tem, já vou perguntar sobre isso, se tem uma grande expectativa. A população, ela aguarda uma provável pré-candidatura do Tiago Ribeiro a deputado. Mas vamos deixar essa pergunta para o final. Eu queria que você fizesse aí um resumo, como você vê a atual política brasileira e principalmente as conjunturas políticas do estado. Bom, Evanildo, falar de política nesse momento requer muito. Tá dando um delay, você tá ouvindo bem? Tá, mas é normal, tranquilo, pode ficar. Se requer sempre muito cuidado, falar de política, sobretudo nesse momento de ano eleitoral. Pré-campanha oficial ainda não, mas de ano eleitoral. Onde a gente tem esse quadro a nível nacional de polarização, de grande polarização, de radicalismo por alguns, mas sobretudo de compromisso e de política séria, não como politicagem de algumas daqueles que nós seguimos. O governo federal tem sido muito solícito com o estado de Ceará, com o município de Cascavel. Aqui mesmo em Cascavel a gente tem ainda... o município está construindo, embora a atual prefeita diga que não, mas foi pela iniciativa do então prefeito Tiago, do ministro Camilo, do deputado Guimarães,
que a gente conseguiu algumas obras importantes que foram construídas em Cascavel e que estão na iminência de serem construídas, sobretudo na volta do PAC 2. Né? Eu passei o ano de 2025 alguns meses recatado, cuidando da minha vida, cuidando dos filhos, mas sobretudo observando a política de um modo geral, a política federal, a política estadual, a política municipal, e a gente vê a certa desvirtuação. Alguns falam mal do governo federal, falam mal do governo Lula, mas não conseguem viver sem os benefícios do governo Lula, né? Criticaram para ser eleitos, eu sou contra o PT, eu sou contra o governo, mas vão atrás dos benefícios que só o governo Lula consegue implementar no estado do Ceará, no país e aqui em Cascavel especificamente. Aqui a gente tem ainda, deixamos aqui na iminência de ser construído o Instituto Federal, 6 foram direcionados, de 100 a nível nacional, 6 foram direcionados para o Ceará, inclusive um para Cascavel. Deixamos 3 unidades de saúde. No dia 8 de março do ano passado eu anunciei isso. Com a volta do PAC 2, nós teríamos 3 unidades de saúde, onde 2 já estavam certas, que era da Moita Redonda e uma para o Coqueiro, que foi direcionada agora para Boa Água. E tinha uma questão de desenvolvimento para serem escolhidos os locais. Uma unidade de ensino infantil lá no Real Parque foi também mudada de local. Uma unidade de saúde na Moita Redonda e a da Águas Belas. Deixamos também o Céu da Cultura, tudo isso decorrente do PAC do governo federal. Empreendimentos esses que foram mudados de local para tentar se desvincular de quem trabalhou, de quem lutou, porque cada obra, cada benefício tem uma cara, tem um suor derramado e tal. Então, assim, o que a gente vê são pessoas, inclusive aqui em Cascavel, que tentam desvirtuar, desqualificar o trabalho do governo federal, o trabalho do presidente Lula, mas que hoje se consegue se fazer alguma coisa por causa disso. Aqui em Cascavel, só para você ter exemplo, quando virou moda esse negócio, parece que o município foi fundado ano passado, até um centro de atenção à saúde da mulher, que eu inaugurei, botei um mamógrafo, passei 3 anos trabalhando uma emenda parlamentar para comprar o mamógrafo, aí fizeram a inauguração de novo para dizer que foi feito ano passado. Então, falar de política agora requer muito cuidado para a gente não cair nessa esparrela, porque o que a gente vê hoje são coisas demonstradas numa rede social, quando na verdade a realidade é outra. Então hoje eu me sinto muito à vontade, Vinícius, embora tenha sido muito cuidado, me sinto muito à vontade, depois de um ano de reflexão, de observação, de falar o que eu vi, porque o que a gente vê é uma realidade completamente distorcida, para tentar hoje influenciar a população, para tentar influenciar nas eleições de 2026, enfim. Então, isso tem ocorrido aqui em Cascavel e tem ocorrido em outros lugares. À medida também que a parceria do governo do estado tem sido fundamental. Hoje enxergamos o candidato, assim, eu sempre falo que o candidato mais natural que existe é aquele que está no exercício do mandato com direito à reeleição. Então hoje, a gente pode surgir outros nomes e tal, mas assim, hoje o governador Elmano é um candidato natural, né? É um candidato natural que vem sucedendo o ministro Camilo, o governador Camilo, que foi um governador de grande relevância para o município de Cascavel, para o estado do Ceará. Como você falou aí também, relembrou a questão da pandemia, foi um amparo firme que nós tivemos. Eu, não só a mim, mas a população, mas todos os prefeitos do estado do Ceará. Foi um amparo que nós tivemos durante a pandemia, né? Foi um amparo que nós demos na infraestrutura, na educação. Cascavel também hoje, pessoas que se diziam contra, não se diziam favoráveis ao governo federal, se diziam contra o governo do PT, mas para ganhar voto daqueles que não simpatizam, né? Mas hoje o município também aqui, Cascavel, recebe, por exemplo, CRAS, recebe escola de ensino, nova escola de ensino médio, tudo isso decorrente de política pública estadual aqui em Cascavel.
Então o que é que eu quero dizer? Eu fiz duas menções aqui, governo federal e do governo estadual. São governos que têm trabalho no estado do Ceará e governos que têm trabalho no município de Cascavel. E o que está sendo feito, ainda por intermédio desses dois governos, que não se governa sem parceria, foi ainda do prefeito Thiago. Então, falar de política nesse momento, mais uma vez, é a gente não esquecer de quem nos atendeu, de não esquecer de quem atende, sobretudo, a população, principalmente as gestões municipais, porque é onde tudo acontece, né? Onde tudo acontece. Então, assim, eu fico muito à vontade de falar. Foi, como eu disse, foi um ano de 2025 de observação, mas estamos aqui firmes e fortes para conversar sobre o que for necessário para abrir os olhos da população e não cair nenhuma esparrela de prefeito ou qualquer político TikTok que tenta mostrar uma situação na internet de uma forma e a realidade é outra, né? Tem o que a gente vê muito hoje, né, Vanil? Tem muita gente que na internet é uma coisa e é um mundo virtual, é um mundo de fantasia, como tinha um desenho animado que dizia o fantástico mundo de Bob. Quando na verdade aqui a realidade é outra, os problemas são reais. Prefeito, diante do que a política no contexto estadual apresenta, o senhor conseguiu transitar dentro de governos, até mesmo quando tinha aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, no contexto político, pela responsabilidade, pelo respeito. A gente sabe que as dificuldades para quem gera, quem administra municípios em qualquer estado do país, a dificuldade é grande. O senhor pegou muitas dificuldades, a gente sempre apresentou, claro, todo o questionamento pautado em documentos e provas. E uma das maiores dificuldades era, de fato, a dívida dos municípios com o governo federal, a questão de emendas que não poderiam chegar, os recursos não vinham, né? Essa foi a maior dificuldade na sua gestão, e eu complemento aqui com a seguinte situação: só foram 4 anos de gestão. Mas 4 anos de 5 gestão, anos e 7 meses, né? Porque somando só o primeiro mandato que foi curto, 1 ano e 7 meses. Mas eu falo 4 anos porque, de fato, o primeiro ano, praticamente o orçamento é seu. Isso. Você já recebe, no primeiro ano de gestão, o orçamento que ficou do ex-prefeito. Então, você tem aí 4 anos de gestão. Quando você começa a administrar a cidade, né, com as caras da sua gestão. Porque, quando eu falo dentro do contexto dos 4 anos, eu vou excluir o primeiro ano que você já tinha um orçamento que, de fato, é dificultoso para qualquer gestor. Quais foram as suas principais dificuldades na gestão de Cascavel? Olha, você administra um passivo também, né? Então não há gestão que você não administre dívida, que você não assuma dívida. Peguei o município inadimplente. Todo município tem dificuldade de pagar a despesa da saúde. É por isso da necessidade, por exemplo, das questões das emendas para a saúde, é tanto que elas são prioritárias para suplementar a despesa da saúde. E lamentavelmente o que a gente vê em algumas situações, existem indícios aí que a permuta da despesa do recurso da emenda que deveria ser para a saúde, que deveria pagar a despesa da saúde, e acaba pagando, mas ao invés de suplementar aquela despesa que seria paga com recurso próprio, esse recurso próprio vai para pagar shows, bandas, enfim, e o recurso da saúde que seria para suplementar, na verdade, ele está só substituindo, ele não está suplementando, né? E eu sempre tive esse cuidado de realmente emenda de saúde ser para a saúde, porque a saúde é sempre o desafio.
Então eu nunca fiz, por exemplo, essa questão de permuta de emenda para fazer show, para contratar show. Para você ter ideia como era, eu pautava muito essa responsabilidade. A Prefeitura de Cascavel hoje, eu não posso me refutar disso, ela gastou mais do que o dobro do que eu gastei em evento em 2024. O que refuta também a situação que o município estava quebrado. Né? Então eu assumi desafios, assumi dívidas, tive que fazer parcelamento previdenciário, quitei parcelamento previdenciário. A própria prefeita atual já tem parcelamentos previdenciários, porque isso é sempre um desafio constante, mas isso foge da retórica que dizia que o município estava quebrado, que não tinha recurso. É tanto que foi gasto quase 10 milhões de festas no ano. Agora, existe dificuldade, eu acho que depois da pandemia, eu acho que o maior desafio foi o final do mandato, porque diferente do que tentaram pregar, do que tentaram, que desvirtuaram na verdade, me foi descontado de 7 FPMs que tem os meses de novembro e dezembro, eu só recebi um por completo. Porque tive que pagar justamente dívidas anteriores e fui forçado a pagar, porque o dinheiro foi bloqueado. Dívida dos prefeitos de 98 a 2011, 14 milhões de reais. Então, diferente do que tentaram pregar que o Thiago abandonou o município, não pagou as contas, não. Eu fui forçado a pagar conta, inclusive, do pai da prefeita hoje, de quando foi prefeito. Sabe? Então são desafios que você, muitas vezes, aos olhos da população, não é porque quis, não. Gestão é coisa séria. É complicação, é dor de cabeça o tempo todo. Qualquer ação sua ou falta de ação repercute certamente na vida de milhares de pessoas. Né? Então, desafio na gestão pública, ele é diário. Desafio na gestão pública, ele é permanente. Precisa-se de planejamento, mas mesmo com planejamento a gente ainda é surpreendido por situações alheias à nossa vontade, que, por exemplo, impedem de você praticamente tocar o dia a dia do município, que foi o que eu passei. Né? A gente não viu ainda nenhuma crise do ano passado para cá. Nós enfrentamos, como você bem relatou, os primeiros 7 meses de mandato, um orçamento que não era meu, um município inadimplente junto ao governo do estado, inadimplente ao governo federal, e nem por isso eu fiquei choramingando, né, feito criancinha mimada, chorando, papai e mamãe, o que é que eu faço, passando para a população no TikTok. O problema é para resolver e vamos para cima para resolver. Então eu enfrentei problema depois, logo em seguida, a pandemia. Você não imagina o que é você anoitecer e amanhecer primeiro, pensando que se está vivo para poder resolver, ter sua família, quais são as soluções que serão aplicadas, enfim. Né? A administração da pandemia. A administração da crise do FPM que nós passamos, que eu me recordo, inclusive, fui criticado, porque tive naquele segundo semestre, salvo engano, de 2023, de cancelar festejos da Semana do Município, embora não tenha deixado de celebrar, porque passei a semana inaugurando e assinando ordem de serviço, mas não pude trazer show artístico, porque a condição não permitia, eu não ia endividar o município por causa disso, né? Então passamos por sucessivas crises, mas assim, e a gente tem que estar preparado para conviver com isso, né? E no final do mandato ainda passamos a situação. Diferente, e não é que eu não pagasse precatório. Para você ter ideia, em 2023, em dezembro de 2023, eu paguei um precatório de quase 1 milhão de reais para um único professor, que foi demitido indevidamente pelo ex-prefeito, pai da atual prefeita, o que ocasionou o cara concursado, foi demitido sem o devido processo legal, e depois de mais de 20 anos de processo, o município teve que pagar, e nem por isso eu fui chorar e tal. E isso tirou naturalmente investimento de pavimentação, investimento de praça, enfim, recursos do município que poderiam ter sido implementados em outras situações. Então não é que a gente não pagasse precatório e tivesse interesse de pagar. Agora, uma coisa é a gente pagar de 1 milhão que já doía, por causa de uma irresponsabilidade anterior. Outra coisa é você poder administrar. Passei 1 ano e meio tentando parcelar essa dívida de 14 milhões, o que não foi possível. Não sei se houve algum interesse político por trás, até hoje eu me pergunto por quê.
tenta-se impedir o município de gerenciar o dia a dia da população, prejudicando limpeza pública, prejudicando saúde, prejudicando uma série de coisas. Mas enfim, de uma forma que, como eu estou citando exemplo, a gente vive com crise recorrentemente, administrando crise, trabalhando, mas sem choramingar, arregaçar as mangas, trabalhar. E foi assim que eu sempre fiz e nem por isso deixei de fazer. É tanto que eu desafio. A gente passou aqui em Cascavel praticamente já um ano de novo mandato, de novos tempos, entre aspas, entendeu? E não se acompanha nem 10% daquilo que o prefeito Thiago fez administrando a cidade e administrando algumas crises importantes como as que eu citei. Prefeito, o senhor vivencia política, o senhor sabe que na política ela é como se fosse um jogo de xadrez. Quer queira, quer não queiram admitir, o senhor é um dos principais líderes políticos aí do litoral. Ou seja, se o cara tem QR Code na urna, tem voto, eles tentam eliminar e passar para a população situações de fato que não são verídicas. A gente vê as plataformas digitais aí, principalmente a IA, muita gente se escondendo por trás de teclados e aparelhos celulares. A sua gestão, quem mora e vivencia o dia a dia, não só em Cascavel, a gente verifica que pessoas de municípios vizinhos usavam principalmente a UPA na questão aí, para atendimentos, pela carência que os outros municípios tinham. O senhor fez e montou uma estrutura de saúde pública que era invejável para os outros municípios. Foi uma das principais marcas da prefeitura. E em seguida, a gente acabou de falar sobre a questão da saúde. O senhor vai às ruas, todo canto se via o Thiago acompanhando obras nas praças do mercado. A pergunta é, qual o ensinamento como gestor, e você é uma pessoa muito humana, tudo isso lhe trouxe a aproximação daqueles que mais precisam. Um gestor tem que fazer uma gestão para as pessoas mais simples, as pessoas que não têm de fato recursos para bancar uma saúde, para levar um filho para um colégio particular. Eu queria que o senhor falasse desse relacionamento com o povo e falasse de educação. Olha, de fato, andei muito, ando hoje, escuto, naturalmente, eu corria muito mais porque eu cheguei a ter, por exemplo, mais de 40 obras simultâneas em todo o município, então, de fato, eu também não era só um gestor, eu era um fiscal. A gente acabava escutando, a gente acabava se aborrecendo, porque de fato eram coisas reais que aconteciam, ou então tinham impedimentos para não acontecer, ou o construtor atrasava. Eu vivia tanto isso, Evanildo. Você, eu acho que está com... Foi praticamente numa data dessa que eu também estava concedendo uma entrevista a você, eu acho que em 2022, em janeiro de 2022. A primeira foi a segunda-feira útil do ano de 2022. E eu tive ali um acidente vascular transitório. Um acidente, acho que é isso, uma coisa assim, um pequeno AVC, eu me esqueci o nome técnico, Eu estava com você no estúdio, a minha pressão foi para 17/13, uma coisa assim. Porque naquele dia era a primeira segunda-feira e eu estava extremamente chateado porque eu tinha 3 obras que os construtores não tinham retomado. E aquilo ia contra os meus princípios. Começa a arregaça a manga para terminar, para entregar logo. E nem sempre dá certo, mas a gente se dedica. E isso fazia por eu ter esse volume de coisas, por ter andado muito sempre, desde criança em Cascavel, e ter ouvido muito a população, e de fato ter ouvido, não ter andado aqui só na véspera da eleição, ter caído de paraquedas, ter vivido a cidade. A própria convivência que eu tinha na Rádio Costa Leste é prova disso. Isso fazia que eu de fato escutasse muitas pessoas, identificasse as necessidades.
E a partir das necessidades a gente tinha as ideias e ia colocar em prática, né? E de fato a gente conseguiu em muitos setores administrativos mudar. Houve uma implementação, uma mudança significativa. O que mais me orgulhava era dizer que em Cascavel tanto fazia o filho do bancário, o filho do gari, o filho do médico, estava todo mundo estudando na escola pública. Foram milhões e milhões de reais investidos nas escolas públicas, no ensino e na estrutura das escolas. Nós tínhamos em Cascavel uma rede de 13.300 alunos, onde 95% dos alunos da cidade de Cascavel, de todas as esferas, a municipal, estadual, enfim, eram estudantes de escola pública, né? Então, isso é um número significativo, porque existia um cuidado. A quem aqui eu faço até uma menção de gratidão a todos aqueles que trabalharam comigo na Secretaria de Educação, na verdade no município no modo geral, mas na Secretaria de Educação, onde teve a condução competente e rígida do professor Cleito, a quem eu sou muito grato por tudo que a gente construiu na Secretaria de Administração. Né? Na Secretaria de Educação. Então nós tínhamos todo o cuidado com a educação. Nós implementamos uma equipe de apoio psicológico. A questão hoje da juventude, em virtude do acesso praticamente livre e ilimitado à internet, à ociosidade, à depressão, foi constituída uma equipe de apoio às gestões escolares, na secretaria e até em algumas escolas. E hoje, lamentavelmente, o que a gente vê é o desmantelamento dessas equipes, né? Isso é que é preocupante. Isso é que é preocupante. Quando eu disse há pouco que na internet é uma coisa, é maquiagem e os problemas são reais, é porque estão deixando hoje o bullying tomar conta, em virtude do Não é que isso não possa acontecer, mesmo tendo equipe, mas o desmantelamento, o desmanchar dessa equipe, a falta de cuidado, de zelo, preocupar só com o engajamento no lugar da ação prática, da ação efetiva, leva o que nós tivemos, por exemplo, a Cascavel, no ano de 2025, crianças, jovens se suicidando, um elevado número de bullying dentro das escolas, né? A falta de cuidado de gestão educacional, o que está levando hoje ao caminho reverso. Nada contra, naturalmente, as escolas particulares, né? Mas hoje aquelas pessoas que têm condição estão tirando os filhos da escola pública municipal e voltando para a escola particular. Né? Talvez porque a preocupação do aparecimento público seja do engajamento, não seja de ouvir a população, de não ouvir os pais, de não ouvir os alunos, de não ouvir os professores, de não ouvir aquelas pessoas que trabalham. Você imagine um município com 13 mil alunos, uma média de um aluno e meio por família, são mais são em torno de 7 a 8 mil pessoas, 7 a 8 mil famílias diretamente afetadas por isso. Onde a gente está vendo hoje a desqualificação da merenda escolar, não se consegue tocar uma obra de uma escola pública. Em um ano, eu fui logo em todo o município fazer verdadeiras reformas. Verdadeira reforma, refundação das escolas. Hoje, uma escola lá do Choró Serrote, por exemplo, uma escola pequena, salvo engano, Domingos Anjo. A construtora é uma escola pequena, das menores que tem. A construtora parou, levou, foi o material, foi-se embora e está lá com a obra abandonada. Não é que não possa haver obra que alguns motivos, 1 ou 2 a 3, alguns motivos que levem à paralisação da obra. E toda administração tem isso. Mas você não mostra, entendeu? Aqui você vai fazer. Tenta desqualificar aquilo de quem fez. De quem suou, de quem trabalhou, de quem planejou, executou, que mudou a educação. E não consegue tocar uma obra dessa, né? Não consegue justificar, por exemplo, os quase 2 milhões de reais comprados em 3 meses num depósito de construção que foi feito isso aqui. No depósito de construção aqui, em 4 anos eu adquiri 4 milhões de reais. Aqui 4 milhões de reais é vendido, foi em 4 meses.
Então o dinheiro da educação está indo para a situação que nem essa. Né? Pelo distanciamento, não ter conhecimento de fato, a prefeitura ter diversas pessoas mandando e não ter alguém que se responsabilize, por exemplo, pela gestão escolar, pela gestão da educação. Então esse distanciamento, de fato, dos interesses da população e se aproximando só do engajamento da rede social, isso leva, sem dúvida nenhuma, a ser uma administração fadada ao fracasso, e no decorrer dos meses isso vai acontecendo como tem acontecendo. E falar da saúde, eu não podia deixar de falar de toda a sistemática que a gente implementou. É muito fácil hoje criticar a saúde. Quando eu assumi, eu não tinha UPA, tinha uma obra abandonada onde a ex-prefeita assinou dizendo que a obra estava pronta. E a prefeitura teve que investir mais de R$1 milhão lá para poder colocar a obra. O que mais me magoa hoje, me dói, sobretudo como pai de autista, é de nós termos a política do autismo, política voltada para o autismo, tão vinculada ao Tiago, tão vinculada à Luana, tão vinculada a nós que temos filho autista, que temos todo o carinho e respeito das famílias autistas. Temos construído um equipamento de quase R$2 milhões em Cascavel. Referência. E isso hoje ser desvirtuado, essa política ser abandonada, dizer que a UCA não tinha condição, que o prédio não tinha condição, para tentar desvincular da gente. O que a gente viu, eu fiquei observando nesse 2025, acreditando que, não, mesmo assim é adversário, mas pode ser que faça alguma coisa, mas é o tempo todo querendo desvirtuar aquilo que foi trabalhado, que foi feito com tanto suor. Aí uma coisa tão sensível quanto a política do autismo, voltada para o autista, tentar desvirtuar e esvaziar o atendimento praticamente, alugar na frente, Evanildo, na frente da UCA, que eu acho que você teve a oportunidade, uma casa dessa financiada pela Caixa Econômica de... Cortou, não? Uma casa dessas que são financiadas pela Caixa Econômica em torno de 150, 200 mil reais, de 2 quartos, e dizer que lá vai ser atendido porque a UCA não tinha condição, e quando a gente vê, na verdade, é para alugar uma casa a um primo. Que, na verdade, isso tem sido recorrente na gestão atual, pegar aluguel de apoio em troca de apoio político para atender familiares, como o CRAS da Caponga, que é da sogra da tia da prefeita, que inclusive está com 1 ano que foi beneficiada na casa lá, que hoje é alugada, numa ação de uso capião. A tia que é sócia da prefeita. Sabe? Então, sim, a gente vê o desvirtuamento de uma política importante para atender um familiar, um prédio de R$2 milhões, aí pega, tira a parte do atendimento para botar para pagar um aluguel a um primo. E desvirtuar uma política, uma política social de saúde tão importante quanto a que foi implementada em Cascavel contra o autismo. É lamentável que isso aconteça. Agora, enquanto na internet a situação é coisa, a população já está sentindo. Os profissionais estão sentindo. Outro dia, bem recente, semana passada, eu encontrei com uma médica que trabalhou aqui na atenção primária, que trabalhou aqui na UPA, que trabalhou durante a minha gestão e pediu para sair recentemente porque, prefeito, eu não aguento tanta maquiagem, né? Tanta maquiagem, como é em tudo, né? É como diz aqui, eu quero até mandar um bom dia aqui especial para ela e uma saudação para minha amiga Colucci, né? É uma gestão Bob Good, eu não sabia nem o que era Bob Good, quando na verdade é aquele negócio, os papéis que você só faz pintar, né? E assim, a estrutura para atender a saúde, o cuidado, isso vai muito além do que uma curtição na rede social. Doutor Tiago, só aqui implementando, né, eu iria falar também da doutora Luana Ribeiro e desse cuidado, quando o senhor fala que há um direcionamento de desvinculamento com tudo aquilo que foi apresentado na sua gestão para a população, é muito simples. A internet, ela proporciona mentiras e ela proporciona verdades.
existe ainda nas plataformas digitais que ficam arquivadas o que de fato foi feito para beneficiar o autismo. As famílias que foram beneficiadas, a forma humanitária, né, que a primeira-dama, hoje deputada estadual, que teve aí, veja bem, era até isso antes do senhor tocar no assunto que eu iria questionar. A doutora Luana Ribeiro, ela é a primeira-dama de Cascavel. Ela assume a responsabilidade, né, de uma cláusula esquecida em alguns municípios. E a gestão do prefeito Tiago Ribeiro, juntamente com a doutora Luana Ribeiro, traz para o estado do Ceará, isso foi muito importante, né, o cuidado e o respeito ao autismo. Por vivenciar dentro da família, né, o próprio problema que era esquecido pelas autoridades. E para que o senhor entenda como a população abraçou a primeira-dama, Luana Ribeiro, e a transformou em uma das principais deputadas do estado do Ceará, com a votação estrondosa, porque tinha essa carência. E claro, a gente, quem acompanha a doutora Luana no seu mandato, o respeito e o cuidado e a causa, como ela ainda se mantém com esse direcionamento. Eu queria aqui deixar bem claro que ela tem estado no foco do autismo. E por ela erguer essa bandeira, muitos municípios acabaram seguindo a própria deputada, a doutora Luana Ribeiro. Doutor Tiago. Olha, de fato a gente sobretudo pela iniciativa dela, levou a pauta do autismo para o debate público de forma séria, né? Pegando como base aquilo que eu falei há pouco foi implementado em Cascavel. E levamos não só no tocante ela levou não só no tocante à questão do legislar, né? Lógico que foram muitos projetos de lei, mas o que eu acredito que se buscava em primeiro era o reconhecimento da causa, era você reconhecer o que era o autismo, né? E o respeito, a inclusão. E, por consequente, também a gente não pode deixar da implementação de políticas de saúde e de educação voltadas para a inclusão do autismo, né? Pautado, mais uma vez, aquilo que a gente fez na nossa unidade aqui. A Luana levou uma pauta e uma proposta para o governo, que eu acredito que seja implementado mais cedo ou mais tarde, que é, por exemplo, o atendimento, uma forma de que isso seja atendido dentro das policlínicas regionais, né? Isso foi levado já para o governador Elmano e a gente acredita que isso seja pautado e seja de alguma forma implementada mais cedo ou mais tarde. Salvo engano, o Estado tem 18 consórcios de saúde, né? Aqui em Cascavel é sede de onde a Policlínica Regional é aqui em Temucel e a Policlínica é em Pacajus, já tem Beberibe, Horizonte, enfim, Cascavel, Pindoretama, Chorozinho e Ocara, Pacajus, né? Então isso seria uma forma de a gente levar essas terapias, a gente levar esse atendimento neuropedagógico, enfim, para dentro das policlínicas regionais, porque nem todos os municípios, ela tem 184 municípios. E eu acho que isso particularmente é uma visão que eu tenho, que no Brasil se trata situações diferentes de modo equitativo. Você não pode tratar o município, por exemplo, do tamanho de Ararendá, do tamanho de Aiuaba, do tamanho um município como Sobral, como Juazeiro, como Fortaleza, né? E no Brasil se tem essa política de implementar situações onde a gente acha que tem um município pequeno que tem a mesma condição de implementar certas políticas públicas como um município grande. Então, isso é um tipo de situação que, como eu disse aqui há pouco, a situação da saúde já é dificultosa, né? E uma forma da gente levar isso
para um atendimento em todo o estado seria a implementação dessas políticas voltadas para atendimento ao autista dentro das policlínicas regionais. Isso foi uma ideia da UANA, né? Isso já foi conversado, a gente espera que mais cedo ou mais tarde seja implementado. Alguns municípios, em virtude de se levar já essa pauta para o debate público, né, já reconhece hoje isso como uma política importante dentro da Secretaria de Saúde, dentro da Secretaria de Educação, da Secretaria de Assistência, né? Então, isso foi já um grande legado da deputada Luana. Tá? E, de fato, como hoje se debater autismo é como se debater educação, como a política voltada para o autismo. A educação, a segurança, não se pode fazer política, ninguém pode já sem fazer menção a esse tipo sem fazer menção a essa pauta, né? Ex-prefeito doutor Tiago, que passou a reforma da estão travando devido também aos acessos que as pessoas estão aí no litoral leste com a costa leste. Inclusive o assunto é tão pertinente. Eu até agradeço, sabe, Evanildo, mais uma vez. A gente anunciou bem recente ontem ainda essa entrevista, mas é uma expectativa. E para dizer às pessoas que de fato esse ano de observação que eu passei em 2025 foi muito bem observado. Dizer aqui à população, sobretudo de Cascavel, que nós estamos aqui e estaremos semanalmente debatendo, olhando, peticionando coisas que já aconteceram e dizer que está de olho, trazendo à tona, trazendo ao conhecimento público algumas situações absurdas, algumas despesas assim estrondosas no município de Cascavel, o município que hoje é gerido sobre aquela mesma prática política que levou inclusive à cassação da prefeita anos atrás, você se recorda bem disso, né? É o empreguismo dentro da prefeitura. Para você ter ideia, a folha daqui da prefeitura aumentou em torno de 40%. O serviço não aumentou nessa proporção, né? O serviço não aumentou nessa proporção. Mas hoje, onde tinham 2 pessoas, hoje tem 5, tem escola que tem, 30 alunos, tem quase o mesmo número de servidores. Beleza, se tem necessidade, mas se fazia com 10, se fazia com 12 pessoas, né? E não é porque... E a gente sabe que a receita não aumentou nessa mesma situação. E a questão desse endividamento da folha vai muito além em virtude do aumento de qualquer benefício, do aumento do salário mínimo. Isso traz uma despesa a mais durante o ano em torno de 45, 50 milhões de reais. Com mais a farra pública que parece Cascavel, promoções e eventos, né? Não que eu seja contra, eu fui um grande motivador disso, mas de forma responsável. Né? De forma responsável. Eu não deixava de atender para certas situações. Sempre se questionava, por que não traz fulano? Por que não traz fulano? O município tem limitação. Né? O município tem limitação. Então, assim, eu quero aqui, aproveitando essa audiência, né, agradecer. Eu estou vendo aqui que, inclusive pelo horário que não se tem o ato aqui em Cascavel, eu mesmo a primeira vez que concedo entrevista nesse horário, e parabenizar pelo alcance, prova a credibilidade do seu programa, o alcance do seu programa, dizer que estaremos aqui, que passamos um ano observando e temos isso aqui, né? Aqui as mesmas práticas, em detrimento do benefício do que poderia ser feito para todos, é feito para uma bolha. Pautado somente na busca pela curtição na rede social. E como eu disse no começo, ali a vida virtual pode ser uma maravilha, mas a vida real exige dedicação, exige responsabilidade e exige atitude. E não só uma curtição, uma coisa, a prefeitura, a cidade de Cascavel não é um brinquedo que papai e mamãe me deu, então eu vou brincar aqui com o destino e a educação e a saúde das pessoas. Isso requer muito mais. Não é à toa que está tendo essa audiência que está tendo, e eu quero aqui dizer mais uma vez, que de modo sereno e responsável. Eu disse ano passado, não ia passar toda semana vindo na internet, indo na rádio, dizer o que é
o que deve fazer, ou senão, porque o prefeito não sou eu. Mas eu não posso fugir dessa responsabilidade. Passei um ano observando também muitas pessoas deixando-se se levar pelos benefícios da gestão, pelos benefícios do poder. O Tiago continua no mesmo canto. Quem quiser se render, quem quiser se vender, que se renda vá. O Tiago está onde sempre esteve. Contra isso, contra essas pessoas que mais uma vez tentam passar o município de Cascavel, hoje utilizando-se um amparo da internet e o aparelhamento da prefeitura com páginas, enfim, com uma série de situações e em troca de empreguismo, enquanto a população hoje começa a clamar já por uma melhor educação, uma melhor saúde, uma melhor infraestrutura. Então, até me recordo, né? O primeiro programa que nós fizemos lá numa rádio, até chegar à Costa Leste, né? Teve um ex-prefeito que disse, mandou um abraço aqui para o meu grande amigo e político de grande relevância na história de Cascavel, Salomão. Fizeram um apelido jocoso, né? Chamando a gente, esse programa é o pé na cova, e no final a gente viu o que é que deu. Tá? Então podem querer desvirtuar, mas o Tiago está onde sempre esteve, não se rende, não abre mão, pautado na seriedade no trabalho e no benefício da população. Então estaremos aqui, foi um ano de reflexão e de observação. A folga acabou. Eu faço aqui uma colocação. As pessoas, na maioria das vezes, as plataformas digitais, elas podem ser impulsionadas, que você mostra dentro de um contexto aquilo que não é realidade, e tem o famoso robozinho. Então, nesse horário, a partir desse momento que o senhor está dando a entrevista, nós somos orgânicos. Eu não entrego a ninguém aquilo que de fato eu não posso provar. Queria aqui agradecê-lo. Vou trazer só mais uma observação. E não tem ninguém seu com qualquer vínculo empregatício que eu tenha arrumado para estar estão. Diferente de algumas situações que tem aqui. É cheio de familiar empregado para a página falar bem. Eu vou lhe dizer aqui. Quando você falou aí sobre a questão de trazer direcionamentos políticos e está observando, isso mostra o direcionamento inteligente que você tem. Passou 12 meses. Agora, se tem as falhas, é você que vai consertar. O que é que eu quero dizer? Mas eu tenho que trazer, concorda? Por exemplo, me permita aqui, só aproveitando hoje, dia 7 de janeiro, ontem, dia de Santos Reis Magos, dia de se desmontar aquilo que foi as coisas de Natal, né? E apagam-se as luzes de Natal. O Natal de Cascavel, que eu gastava a decoração natalina em torno de 150, 200, foi aderido uma ata aqui em Cascavel ao município de Nova Russas, né? Nova Russas, né? A saudade, município aí de um deputado que está, enfim, sob investigação, não me cabe julgar isso agora, tal, mas parceiro da gestão da prefeita, né? De R$1.300.000, né? É o contrato, né? Adesão. Vamos ver o que é que vão pagar isso aí. Olha, eu pagava 200 mil, 150 mil. O contrato dos computadores, não sei o que, era 60 mil. Hoje está, sei lá, 160, 200, tá? É uma coisa vultosa. Tem gente que está tomando monjaro para emagrecer, mas a boca na administração está desse tamanho. Entendeu? Então vamos trazer isso aqui. Você pode ter certeza que no decorrer dessas semanas vindouras, desses meses, Evanildo, nós vamos trazer isso aqui sim. Doutor Tiago, é justamente isso. O senhor me deu uma deixa. Eu queria aqui convidá-lo para fazer parte dos programas nossos. De 15 em 15 dias você trazer uma leitura política, não é? Usar aqui um espaço da gente. Todas as quarta-feiras a gente saber que eu terei aí o doutor Tiago falando do contexto político estadual e nacional, pelo conhecimento e pela aproximação
que o amigo tem. A pergunta agora é, tem muita gente aí, nada contra quem toma remédio para pressão, mas tem muita gente com a pressão acelerada, porque nos corredores políticos se questionam que um dos nomes a candidato a deputado no estado do Ceará seria o nome do doutor Tiago Ribeiro, claro, pela quantidade de conhecimento político, né, e pelo trabalho executado. Não se coloca na política quem não tem serviço prestado para a população. Nas suas considerações finais, a pergunta é: isso tem fundamento? Porque tem muita gente que agora foi para debaixo da cama e depois que você deu a entrevista aqui, está dizendo, sabe o quê? Acaba, pelo amor de Deus, acabe trazendo essa resposta. Não, bom, é que em primeiro lugar eu fico satisfeito e lisonjeado de ser lembrado, né? Seja para disputar qualquer cargo eletivo vindouro, né? Eu não posso deixar de ser grato, né, por esse reconhecimento. Se existe essa expectativa, é porque é decorrente daquilo que eu plantei sob muito trabalho, sob muito suor, né? Mas a gente eu sempre disse que o candidato natural é aquele que está no exercício do mandato com direito à reeleição. O governador é humano, não sei o que, o candidato pegando uma situação paralela. O candidato natural é aquele que está no exercício do mandato com direito à reeleição. Então nós temos a deputada Luana que tem defendido com grande desenvoltura o seu mandato. Agora, a situação pode mudar? Pode haver uma estratégia, uma mudança? Pode. Tiago, você é candidato? Não sei, pode ser a Luana, pode ser o Tiago, é descartado você de maneira nenhuma, né? Até porque isso requer planejamento, isso requer trabalho, a gente tem, tanto eu quanto ela, mas trabalho a gente tem, coragem para correr atrás a gente tem. Isso vai passar pelo meu novo destino partidário também. Eu devo ser agregado numa nova agremiação partidária, né, que a gente está a ser definido, né, mas essa hipótese não está descartada. Mas o que eu quero hoje é ajudar o governo, é poder ajudar de uma forma responsável o município de Cascavel, trazendo à tona, abrindo os olhos da população, né, e levando ao judiciário aquilo que for necessário, enfim, sem nenhuma apelação nem nada, de modo responsável, né? Apoiar naturalmente minha esposa e tal, mas se houver a necessidade, você pode ter certeza que eu abraçarei, né? Abraçarei com todo vigor, como sempre em tudo na minha vida, com muita vontade, certo? Se tiver que ser, vamos em frente. Doutor Tiago, muito obrigado, né, aí o bate-papo, pelo esclarecimento para a população, e vamos caminhando aí, porque é assim que a vida nos proporciona qualidade, você sempre preocupado com aqueles que mais precisam. Queria agradecer as suas considerações finais. Bom, eu que agradeço mais uma vez, é muito gostoso tá na rádio, né? A rádio tem sempre vai ter a penetração nas casas, nos carros, enfim, né? Você que é um homem de rádio, não estou dizendo que você era nascido nessa época, mas quando a televisão chegou em 1950 no Brasil, dizia-se que a rádio tinha acabado, né? E hoje convive aí há 75 anos com a televisão. A televisão e a rádio já estão convivendo com a internet aí há 20 anos. E hoje a gente pode, na verdade, fazer simultaneamente esse trabalho dentro da rádio, dentro da rede social, de forma responsável e séria, e trazendo a realidade. Né? Não é o TikTok que fica ali de paisagismo, de dancinha e tal. Dancinha não mata a fome de ninguém, né? Dancinha não cura ninguém. Então, eu fico grato aqui pelo convite de estar às quartas-feiras, de estar às vezes que forem necessárias, Evanildo, para vir junto a você, vir junto ao programa Vale News,
né, a falar sobre a política a nível municipal, estadual e federal, enfim. Sempre é um prazer estar falando junto com você, a população cearense, a população de Cascavel, do Vale, enfim, a todos que nos escutam. Muito obrigado e um bom dia a todos. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado. A gente começou aí com o ex-prefeito, Dr. Tiago Ribeiro, que após, né, o carnaval no mês de março,